Até mesmo nomear o inatingível como consciência é inconsciência. Por incoerência, você dar nome àquilo que não pode ser tocado. Não se trata de um objeto. E se não é um objeto, não é subjecto. Não é subjetivo. Algo absoluto não pode ser estudado. Não pode levar esse título de algo / ciência. Porque não pode ser dividido. Ainda paramos no vício imaturo da mente imaginativa, sobre aquilo que não é imaginação. O teto da imaginação, o mecanismo da mente, termina na própria mente. Depois desse limite, é tudo risco desconhecido para a mente. Por isso que ela não ousa. Então é muito mais fácil apostar com indagações, etc. e tal. Há quem diga que eu dou exemplos bem trágicos para fazer analogia e comparação, dentro dos meus assuntos. Mas é o máximo que tem para impactar ou chocar essa mente que não se cala. Percebam, se a consciência, como se vomita por aí, é alta frequência, como os mestres, quando se realizam, param e silenciam? Quer dizer que não há palavras. E se não há palavras, não há raciocínios, portanto não há nomeações para o estado de ser. Ser se é. É como, por exemplo, se você for comparar, átomos constituem todas as estruturas visíveis e invisíveis. Você imagina a quantidade de átomos, ele preenche a tudo, então não existe espaço vazio. Quando a gente fala de abismo iluminador, é apenas para dar o caráter abstrato disso. Porque existe também um abismo caótico, que é onde o ego mora, dentro de corpos, que se submetem ou sucumbem ao tempo, algo que se forma e se desfaz contra a vontade aparente dessa suposta consciência, que a gente dá esse nome. Não deveríamos dar nenhum nome, deveríamos ser. Mesma coisa quando pergunta para você o que você é, homem, mulher, é ser humano, você é corpo. Você vai estar sempre dando definições reduzidas. Porque se você for você é muito pequeno. Esse aí que você conhece, esse eu, fantasma pessoal, esse que você vê no espelho, quando você vê o outro. Então nós estamos sempre nos reduzindo, e você reduz o outro quando você define o outro, é isso, é aquilo e aquele outro. O mundo é isso, o universo é aquele outro, e a consciência, é a luz. Como luz, se você ainda não se iluminou? E se for tudo o contrário? Aí a mente se defrauda porque ela aprendeu, na base de dados terceirizados, que a luz mostra, é segura. Será que é segura? Os crimes não são mais feitos, sobre o véu da noite. E se você procurar num ser humano, onde está o seu espírito, espírito, o fogo se manifestando fora, você não vai encontrar. Você vai encontrar calor sanguíneo, você vai encontrar toque, linhas do corpo. Inclusive tem uma meditação tibetana, que é o segredo dos mestres tibetanos. Eles saem dessa linha, vão ad infinitum.
Eles jamais param no corpo. Por isso que enfrentaram tanques, né, na Revolução Chinesa contra o Tibete. Né, aquilo de invadir territórios. Por quê? Porque eles não sabem quem eles são. Se eles soubessem que eles são os mesmos lá do outro lado da fronteira, nenhuma guerra aconteceria. Isso é coisa do minimalismo, de uma consciência que não existe. Vamos dar alguns exemplos, assim, bem fatídicos, mas para você perceber. O mundo é cheio de crimes. O chão onde acontece o crime, onde caiu ali o desafeto. Alguém matou alguém, caiu. Aí acontece toda aquela cena, né? Não estou banalizando a morte alheia. Só para você entender como funciona, como a gente se vidra, se cristaliza, se identifica com as coisas, sem jamais, né, nem refletir. Então a gente é ignorante na ignorância e ignorante também na busca da consciência. E você assiste, né, tomara que não, a um crime. Ou você chega no local, né, onde aconteceu o fato. Está ali, um corpo tombado, sem vida, para onde é que foi? Né? Se abrir, não vai encontrar. E também, não, se abrir os ares, talvez. Né? Mas a incisão não é feita a modo macro. É sempre reduzida. As nossas investigações são muito precárias e pontuais. É como um cego, né, tentando tatear o que ele não vê. O que acontece depois que, né, se limpa tudo, como numa festa, o salão continua ali. O chão, que recebeu o sangue da vítima, é limpo, ou é absorvido, a chuva passa. O que acontece? O chão continua o mesmo. Ai, mas que exemplos chulos e drásticos, grosseiros. Para você entender. Você se choca com algo que você não conhece. Porque se você conhecesse e visse que nada está acontecendo, nisso que supostamente a gente quer rotular como consciência, que simplesmente estamos assistindo, e você faz algo de consciência, por isso que você não deve buscar. Quando você assiste, né, por exemplo, meus vídeos, assiste um filme, você está ali imparcial, né, descompromissadamente. Você só quer assistir algo, né, ver se aprende algo novo. Por você saber que você não é o diretor do conteúdo, da projeção, você não quer mudar o filme, você simplesmente assiste. Quando você está, né, desagradado com o decorrer do enredo, você não muda o enredo, você pausa ou desliga. Ou segue, até mesmo para, né, poder saber o que negar, no caso do negacionismo. A consciência, né, que a gente rotula assim, de forma bem superficial, ela está fazendo o mesmo. Por isso que dizem que Deus, entre aspas, não quer saber da criatura. Você imagina um pai em cima de um filho o tempo inteiro e não deixar ele ser criança. Não corra por aí, não passe por aí, não faça isso, não faça aquilo. Então o filho se torna o pai. Então por que da existência da paternidade? Né? Não precisaria, ficaria tudo lá no on. E você imagina outros casos, né? Um veículo em alta velocidade bateu numa árvore ou num poste. Se não tombou com o impacto, a árvore continua ali, né, com os seus estigmas, com as suas cicatrizes, mas continua ali, se renova, se reconstitui. O poste, né, sofreu alguns arranhãozinhos, vem a operadora, né, da eletricidade urbana, conserta, liga o fio de novo, o poste continua no mesmo lugar. Cadê a criatura que bateu na árvore no poste?
Mesma coisa. A gente ouve casos, sabe, são bestiais. Foi encontrado um cemitério clandestino no meio da mata. Mata maravilhosa, né, que serve tanto para, né, ocultação de cadáveres, vou ser bem sincero, como também para um piquenique em família. Que culpa tem a floresta? Ela continua ali fazendo fotossíntese, exuberante. Só quem foi é aquilo que está se agitando sem ter alta frequência. O que seria alta frequência? Né, que ninguém compreende. Nesse gráfico mesmo aqui, de David Hawking, é interessante a nível experimental, incipiente, para você começar a pelo menos comparar com a mente, para a mente não ter resposta e poder dar espaço para um outro nível de ser. 1000 Hz para iluminação. Como assim? Você aguenta 1000 Hz num corpo? Então ninguém é iluminado, se for assim. Se reduz. Quando você define, como você define, né, consciência, define essência, Deus, você reduz a você. Você quer que tudo tenha o tamanho do seu ego. Que é essa coisinha que não existe, que não representa nada a nível coletivo. Por exemplo, quantas pessoas você não sabe que morreram? Estão morrendo nesse exato momento a cada respirada sua. São anônimos para você. Então, você já vê que se você fosse o universo, você daria conta, você daria atenção para o que tudo está minimamente acontecendo? Não, não é espaço. Porque primeiro você tem que definir o que é você. É por isso que estamos aqui. Para cada, se vamos também chegar na falácia, no clichê de fractais, pedacinhos de Deus, né, partes. Se você não iluminar, né, com clareza o que você não é e sim, e não o que você é. O que você é, você é. Você tem que saber o que você não é, tirar da frente. Por isso que a maioria dos mestres, eles sentam em meditação muito tempo, né, passam fome, frio, calor, dor, para ficar o mínimo possível psicologicamente nessa realidade. Porque essa realidade, ela exige coisas que não vão permanecer. É muita exigência, muito ir e vir, como o conceito de trabalho, casa, vai, vem, repete, ganha o dinheiro, gasta o dinheiro, consome e volta tudo de novo e tudo vira merda, como diz o bom hispânico. Tudo vira escória, não importa o que você faça. Qualquer matéria-prima que você colocar à mão, pode ver que as coisas vêm novas, né, da fábrica. Tocou, a estrutura do metal entende. Calcificação, né, fermentação. O que acontece? O objeto que era novo, em pouco tempo passa, né, a cristalizar, a envelhecer, a enferrujar. Tudo que é inconsciente solta resíduo, está em movimento. Mas você consegue imaginar, vejam, por isso que não dá para explicar com mente o que é isso que a gente rotula, né, superficialmente como consciência, volto a dizer. O que seria uma alta frequência, porém parado? Seria ruído? Não, seria quase que um coma cósmico. Por isso que o universo, a antimatéria, sempre está estática, ela não muda. Passa qualquer coisa no cenário, né, como o firmamento, como, por exemplo, a atmosfera, passam as nuvens e dá alagamento, e dá terremoto, e acontece tudo quanto é tipo de cataclismo e catástrofe, só sofre as consequências quem está aqui na superfície. A atmosfera continua a mesma, até segundo mandato, né, até esse planeta se utilizar a ponto de que ele não tem mais utilidade para a vida evolutiva e biológica. Então, se você refletir essas coisas, pelo menos você vai saber o que não é consciência.
Agora, o que é consciência é o que você é, e não algo que você deve saber. Seja. Paz reverencial a todos.